Olá, meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou especialista em marketing por dados e autor do livro Marketing na Era dos Dados, O Fim do Achismo. Aquele ali, ó. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma palavra muito bacana e que muitos profissionais de marketing adoram, né? Ou até mesmo profissionais da tecnologia adoram discutir sobre, que é Big Data. O que é Big Data? E no final eu vou mostrar um pouquinho como que a gente pode atuar com Big Data em marketing por dados ou em marketing digital. Eu vou falar isso para você logo depois da vinheta. Mentira! Não tem vinheta! Mais uma brincadeirinha pra gente se conectar aqui. Bom, vamos lá. Vamos pro conteúdo de fato então, né? O que é Big Data? Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a gente tem visto uma geração de dado muito grande acontecendo, principalmente com a revolução da internet, com a revolução do smartphone, com a era das mídias sociais, né? Então, o que aconteceu? Nos anos 2000, cientistas da NASA, eles cunharam ou criaram esse conceito, esse termo, e basicamente eles conseguiram ver que no futuro, né, naquela época ainda, né, nós estávamos gerando já muitos dados e que no futuro a gente teria um imenso volume de dados, estruturados e não estruturados, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí eles criaram o termo Big Data, que é de fato o termo que descreve uma imensidão de dados, né, que vai impactar nos dia a dia dos negócios. Então o Big Data ele tem basicamente tipos de dados, digamos assim, ou formatos de dados. Então a gente tem os dados não estruturados e dados estruturados. Os dados não estruturados são dados que a gente pega e não tem uma mínima organização. Então, por exemplo, se você for no Google hoje e digitar, fazer qualquer busca, né, ele vai tentar te trazer uma mínima organização. Agora, se você for na busca do Twitter, lá no search.twitter.com, e digitar lá, por exemplo, marketing por dados ou marketing digital, você não vai ter uma mínima estruturação ou uma mínima organização daqueles dados. Então você não vai conseguir, simplesmente olhando pela resposta ou pela página de resultados do Twitter, se aquelas menções, aqueles comentários, aqueles tweets são positivos, são negativos, são neutros, se eles têm alguma categorização específica, ou seja, se você procurou por marketing digital, você não tem uma especificação muito clara que aqueles tweets, primeiro, segundo, terceiro, falam sobre SEO ou falam sobre mídia. Você vai ter que pegar cada um e avaliar manualmente, e ali você tem um dado não estruturado. É um dado que não tem uma mínima organização. Um outro exemplo de dado não estruturado são dados de governo. Então, tem um portal brasileiro de dados que você pode acessar, que é o portal de transparência, só que aquele portal da transparência, ele tem arquivos com dados não estruturados. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento com JSON, que é um dos tipos de arquivo que tem lá, você não vai conseguir, a pessoa não vai conseguir traduzir o que aquele dado está dizendo. A realidade é essa. Né? Então, vai ser necessário uma intervenção humana, uma intervenção tecnológica para traduzir aquele arquivo em uma informação útil ou uma informação que dê para consumir e entender aquela informação. Então isso são dados não estruturados. Dados estruturados são dados em que já existe, obviamente, essa mínima organização. Então um exemplo bem rápido. Um banco de dados de um sistema que você utiliza na sua empresa, ou uma planilha que você utiliza no seu dia a dia. A planilha ela já tem ali as linhas, tem as colunas, as linhas e as colunas bonitinho, e ali já tem uma mínima estruturação. Né? E você pode até falar, poxa, minha planilha não é tão organizada assim não. Mas ela existe uma mínima organização, uma mínima estruturação. Né? Você tem uma linha que vai seguir um determinado padrão pelas colunas, ou vice-versa. Então, dados estruturados são dados normalmente de bancos de dados, que existe uma tabela, que existe uma estruturação mínima, ou até mesmo planilhas. Tá? E aí o Big Data, ele contém, ou ele contempla, ele nasceu, né, o conceito nasceu basicamente ali com 3 Vs. Se você buscar por Big Data no Google, né, possivelmente vai encontrar o meu site, marketingpordados.com,
mas você vai ver várias referências desses Vs. Por que eu estou falando isso? Você vai ver que tem 3 Vs, 5 Vs, 7 Vs, e eu já encontrei até 9 Vs. E na realidade, assim, alguns fazem sentido, outros, na minha opinião, não fazem tanto sentido. Então eu prefiro ficar com o conceito dos 3 Vs, que foi o conceito criado na década de 2000 pelos cientistas da NASA. E o que significa esses 3 Vs, né? O primeiro V é de velocidade. Então, é o quão rápido eu consigo ter o processamento de uma informação, ou ter o processamento daqueles dados. O segundo V é o V de volume. E aí, obviamente, é o volume de dados que eu vou processar, que eu vou tratar e que eu vou minerar. Tá? E o terceiro V é o V de variedade. O V de variedade, ele mostra, o próprio nome diz, obviamente, mas são os diversos tipos de dados que nós temos atualmente. Então, alguns exemplos. Texto é um tipo de dado, imagem é outro tipo de dado, página na internet é outro tipo de dado, tabela de planilha de Excel é um outro tipo de dado, vídeo é um tipo de dado. Então, toda essa variedade, ela é o que condiz ou o que caracteriza exatamente esse terceiro V, que é o V de variedade, obviamente. Né? E aí, o que é o Big Data de fato? A ideia do Big Data é a gente ter um bom processamento junto com um grande volume de dados e uma grande variedade de dados. E aí a gente acrescenta um quarto V, que não é tanto no conceito, mas que é o V de valor. O que quer dizer isso? Na realidade, não importa o volume de dados que você gera e não importa o volume de dados que você tem ou a variedade que você tem. O que importa de fato é o valor que você gera para aqueles dados, para aquelas informações geradas por meio dele, ou por meio dos dados. Tá? Então a grande questão desse V de valor é exatamente isso. Ele vem para demonstrar ou para checar, né, que não adianta você ter tanta coisa, uma imensidão de dados, sendo que você não vai conseguir gerar valor em cima daqueles dados. Então hoje, muitas empresas geram um bando de dados e não fazem nada com esses dados. E eles ficam ali esquecidos e nem sabem por que estão gerando aqueles dados. Então, você tem esses 3 Vs, em que o quarto, digamos assim, seria toda a geração de valor por meio de toda a imensidão de dados que você tem disponível hoje. E aí, a última sacada, na realidade, que a gente pode trabalhar é, além desses 3 Vs, da variedade, do volume e da velocidade que a gente tem de processamento desses dados, o que caracteriza de fato o Big Data são 3 tipos de dados. Lembra lá que eu falei dos dados estruturados, dados não estruturados, né? Agora é um pouco diferente. Agora já é uma caracterização ou um aprofundamento maior do que são esses dados estruturados e não estruturados. Então nós temos 3 tipos de dados. O primeiro dado é dado social. Então a gente está falando aí de dados de internet, dados de rede social, dados comportamentais, e são vários os recursos e meios que a gente consegue trabalhar para obter esses dados. Então, primeiro tipo de dado, dado social. O segundo tipo de dado são os dados da empresa. Então, várias empresas, a sua empresa gera dado a todo momento, seja dado financeiro, seja dado de RH, seja dado em marketing, vendas, não importa. Mas a sua empresa tem diversos dados caracterizados ou distribuídos nos diversos setores. E o terceiro tipo de dado são os dados pessoais. O que são esses dados pessoais? Dados de relógio, smartwatch, né? Relógios inteligentes, dados de celular, dados de carro. Hoje tem muitos carros que já estão conectados à internet. E os carros que não estão conectados à internet, eles conectam no seu celular que está conectado à internet. Então esses dados são os dados pessoais, em que eles mostram pra gente qual é o caminho que a gente percorre todos os dias, se a gente corre, né, pratica esporte com o celular, qual que é o percurso que você faz. Então esses são alguns tipos de dados pessoais. E o que é, de fato, toda essa caracterização do Big Data?
O Big Data, ele precisa necessariamente ter um cruzamento de dados entre dois ou mais, né, ou dois ou três desses tipos de dados. Se eu tenho cruzamento de dados entre dados sociais e dados pessoais, eu consigo já caracterizar o Big Data. Se eu tenho o cruzamento de dados entre dados sociais, dados da empresa e dados pessoais, é Big Data na veia, né? E aí você me pergunta, tá, legal, Rodrigo, me fala uma aplicação disso, pelo amor de Deus, porque tá muito bacana, mas ainda não consegui encontrar uma utilização de fato. Eu não vou mencionar Facebook usa Big Data, Google usa Big Data, porque já basicamente são os exemplos básicos que todo mundo usa. Eu quero te dar um exemplo muito legal de uma empresa, eu realmente não me lembro o nome dessa empresa, mas é uma empresa da Europa, salvo engano, da Inglaterra. Como que ela usou Big Data a favor dela? E ela cruzou muito bem os três tipos de dados. A empresa ela conseguiu melhorar a satisfação dos funcionários trabalhando Big Data. Como que foi isso? Eles começaram a entender que alguns funcionários estavam insatisfeitos. E dessa insatisfação começaram a pesquisar o porquê dessa insatisfação e tudo mais. E muitos falaram que um problema que eles enfrentavam no dia a dia era o trânsito. O trajeto entre a casa deles e a empresa. Então perdia-se muito tempo. E aí o que essa empresa fez? Essa empresa criou um aplicativo e aí ela começou a gerar dados desses funcionários, do percurso que eles faziam, como que eles se comportavam no dia a dia, que horas que eles saíam, que hora que eles iam embora, enfim. E aí começaram a gerar dados da empresa. Junto com os dados pessoais, que era o trajeto desses funcionários, e dados sociais, que era basicamente de internet, por exemplo, do trânsito, do tempo. Então eles pegaram dados do tempo, dados do trânsito e etc., que são dados sociais, dados da empresa, da satisfação do funcionário e etc., e dados pessoais, que era o trajeto que essas pessoas faziam, que horas que saíam de casa, que horas que voltavam para casa. Cruzaram tudo isso, o que eles criaram junto com esse aplicativo? Todos os dias, todos os funcionários recebem uma notificação no celular falando assim: olha, hoje o trânsito da sua casa até a empresa está tranquilo, pode ir de carro ou pode ir de bicicleta. O trânsito hoje está um pouco mais complicado porque está chovendo. Pega o metrô, que vai ser a melhor opção para você. Então eles cruzaram todos esses dados e geraram uma informação útil para essas pessoas para que elas tomem a melhor decisão para elas. Eles não falam, vai de metrô ou vai de carro. Não. Olha, de acordo com o trânsito, de acordo com o clima, a gente sugere você pegar tal coisa, você ir de carro, você ir de bicicleta, você ir de metrô. Então essa é uma utilização muito clara do Big Data, porque pegaram dados da empresa para entender essa insatisfação, pegaram dados sociais, que aí vem dados do clima, trânsito, etc., e pegaram dados pessoais para entender o trajeto desses funcionários. Então, isso é Big Data. Isso é Big Data. E aí, como é que a gente pode, ou trabalha, ou aplica Big Data em marketing de dados ou em marketing digital? A realidade é que para aplicar Big Data em marketing digital, enfim, requer muitos passos na realidade. Então hoje é muito mais interessante desses três tipos de dados. Posso garantir a você que nos últimos 8 anos eu consegui, trabalhando somente com os dados da empresa, aumentar 100, 200, 300, até 400% o resultado da empresa simplesmente trabalhando dados da empresa. Então, Big Data e marketing digital é possível? É possível, mas ao meu ver, a grande maioria das empresas no mundo, e não somente no Brasil, não precisam de Big Data. A verdade é essa. E aí eles precisam ou podem trabalhar da melhor forma possível em Small Data. E aí esse é um outro vídeo também que
possivelmente daqui a pouco já está no canal, e se você procurar, já vai ter um vídeo sobre isso, tá? Então, finalizando, acredito que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa seu comentário aqui pra mim, que eu respondo na hora pra você, assim que eu ver, na realidade, né? Não esquece de deixar o joinha aqui, porque esse é o maior prêmio, né, que a gente pode receber, que é entender que você está gostando do conteúdo. E aí, o próximo vídeo, eu te encontro, na verdade, no próximo vídeo. E é isso aí, até lá!